Fala, senhores! Estamos aqui mais uma vez na nossa segunda aula de equação de circunferência em geometria analítica, tá certo? Para você assistir essa aula, você precisa ter visto a primeira aula da equação de circunferência, porque é uma continuação dela. Ela se completa as duas aulas. Sabendo disso, vamos dar seguimento aqui, vamos dar continuidade a essa parte de geometria analítica da equação da circunferência. Então, já vi como que se monta uma equação, né? Já vi que eu preciso de distâncias, preciso do centro e preciso da reta. Vamos ver essas comparações dessas distâncias aí. Então, o que eu preciso saber? Eu preciso entender o que eu estou trabalhando, a x e y, e eu tenho um centro, que eu tenho x do centro e tenho y do centro. Vai ser com isso que eu vou trabalhar. Então, primeiro ponto, primeira relação que eu tenho é a relação de ponto e circunferência. Então, primeiro é ponto circunferência. Essa distância do ponto, se ela for igual ao meu raio, eu posso falar que o meu P, pertence à circunferência. Então, como assim igual ao raio, professor? Se eu tiver um ponto aqui, ó, vai estar exatamente, se esse ponto estiver em qualquer lugar aqui do meu raio, o que é o raio da minha equação? Vou pegar minha régua aqui. O raio está aqui, ó. Essa distância aqui, se ela for igual, essa distância for igual ao raio, dentro da geometria analítica, eu posso falar que ela está em cima. Ou seja, ela pertence à circunferência. Está exatamente em cima. Beleza? Se essa distância do ponto até o centro, distância do ponto até o centro, se ela for maior do que o raio, então ela está maior do que o raio. Se ela está maior do que o raio, ela vai estar o quê? Externa, vai estar do lado de fora. Então, qualquer ponto aqui, se essa distância até o centro for maior, ela vai estar externa. Então, aqui é meu ponto B, ó. Um exemplo, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser aqui, pode ser em qualquer lugar, desde que ela fique externa. E se essa distância do ponto até o centro for menor do que o raio, eu posso afirmar que esse meu ponto ele é interno, ele está aqui dentro. Vai estar, aqui é o C, eu vou tirar para não confundir, vou botar esse aqui, é o meu C, está aqui dentro. Esse centro eu vou chamar de O, ok? Ó, então fica mais ou menos assim. A visualização é essa, mas você não precisa de necessariamente ter a parte gráfica para você entender isso daí. É só você saber fazer os cálculos de distância de ponto ao centro e comparar com o raio, para você saber se está dentro, se está fora ou se está exatamente em cima da circunferência. Beleza? É a primeira coisa que eu preciso saber. Vamos fazer o segundo tipo de análise aqui, é a relação de reta e circunferência. Essa daqui eu preciso aprender um pouco mais de equação da reta, que você vai ter lá na equação do primeiro grau, tá certo? Quando eu tenho função do primeiro grau, eu tenho uma equação da reta. Você precisa de saber um pouco isso aí para eu analisar isso daqui. Depois que eu sei isso, eu preciso também ter em mente que na minha equação de segundo grau, eu tenho algumas variáveis. Eu tenho variável x menos a, x menos b e tenho r. E quando eu substituo uma dessas variáveis, que eu tenho na minha equação de circunferência, é montada uma equação de segundo grau. Então, quando eu comparo, quando eu junto a equação da reta com a equação de circunferência, isso acaba se tornando uma equação de segundo grau. A gente vai fazer algum caso parecido com isso nos exercícios, caso você tenha alguma dificuldade de entender isso daí. Mas é isso que acontece. Eu vou juntar a equação de segundo grau com a equação da reta. Depois que eu fizer isso, isso cai numa equação do segundo grau. Isso vai cair numa equação do segundo grau das duas juntas. Nessa equação de segundo grau das duas juntas, eu preciso analisar o delta dessa minha equação das duas juntas. Beleza? Se esse delta for maior do que zero, eu posso afirmar que ela é uma reta secante. O que é uma reta secante? Que toca em dois pontos na minha circunferência. Se esse delta for igual a zero, é uma reta tangente. Ou seja, podia estar aqui, podia estar para cá, podia estar para cá. Tangente aqui toca, tá? Para quem não viu, esse ponto ele toca a minha circunferência. E se esse delta for menor do que zero, se o delta for menor do que zero, for um delta negativo, ele vai estar do lado de fora, vai ser uma reta externa. Mas não pode esquecer que é a equação das duas juntas, tá certo? Não é nem a equação da reta, nem a equação das duas juntas. A equação da reta é uma equação do primeiro grau. A equação da circunferência, eu tenho as minhas incógnitas, então eu juntando as duas ali, eu vou conseguir analisar isso. Beleza? Mas como eu falei, a gente vai fazer exercícios. E a terceira situação é quando eu tenho comparação de duas circunferências aqui. Nessas duas circunferências, vamos comparar. Eu preciso primeiro tomar por base, dessas duas circunferências, eu preciso, como a gente já conversou, eu preciso de saber o centro,
os pontos do meu centro, né? Aonde que está localizado o meu centro. Preciso saber aonde que está o meu raio também. É a minha segunda informação que eu preciso ter. Sabendo disso, eu vou comparar essas duas para ver se elas estão desse jeito aqui. Ó. Primeiro caso, se essa distância dos centros, lembra que é aqui que eu quero, ó, esse é o meu C1, esse é o meu C2. Se essa distância dos centros, essa distância, ela for maior do que a soma dos dois raios, ela está externa. Por que maior, professor? Porque imagina o seguinte, se eu tenho aqui uma reta, né, eu vou fazer a distância dos centros. É isso que eu estou comparando para você, meu amigo. Olha lá. A distância dos centros. E aqui eu tenho o raio 1 e aqui eu tenho o raio 2, essa distância. Se essa distância for maior do que a soma dos dois, eu posso afirmar que esses meus pontos eles são externos. Beleza? Tem mais dois casos que eu vou apagar aqui. Mais três. Mas outros tipos de comparações de circunferências. Ó. Se eu pegar duas retas, eu fizer assim com elas. Deixa eu mudar aqui meu tamanho um pouquinho. Primeira circunferência. E vou botar segunda circunferência. Esse meu caso aqui, ó. De novo aqui, ó, C1 e aqui o meu C2. Essa distância aqui eu tenho o R1 e essa distância aqui eu tenho meu R2. Você imagina? Se a distância do meu C1 até o C2 ela for igual ao R1 mais R2, tá certo? Se a distância dos dois pontos, desse ponto aqui até esse ponto, foi exatamente igual à soma dessas duas, eu posso falar que são retas são circunferências, desculpa, tangentes, só que tangentes externas. Então, elas são tangentes, ou seja, se tocam externamente. Tangentes externas. Se tocam, porém estão uma do lado do outro. Outro caso aqui, tangente externa, tá. Caso aqui. Aqui. Distância de C1 até C2 e eu vou ter R1 mais R2. Se eu falo que essa distância, ela for menor, se essa distância for menor que R1 mais R2, eu posso afirmar que elas são, como é que eu chamo essas duas? Se elas se tocam em dois pontos, são secantes. Circunferências secantes. E o meu último caso, circunferências secantes, é isso mesmo. E o meu último caso, que é esse camarada aqui, ó. Deixa eu botar aqui um pouquinho maior. Circunferência e outra circunferência aqui também. Certo? Dois centros aqui, ó. Certo? Dois centros da circunferência. Distância C1 e C2. No caso, eu vou afirmar que essa distância, eu posso falar que ele tem um ponto de interseção. Eu vou botar de um jeito mais simples aqui. Vou botar o seguinte. Se for muito menor, no caso, ela tem que ser menor. Tem que ser muito menor. Centro dá 1, deixa eu botar aqui, ó, centro dá 1 e centro dá 2. Então, se eu comparar essa distância, C1, C2, R1 mais R2. Se ele ficar no intervalo do R1 mais R2 aqui, ó, no intervalo da diferença com a soma, eu posso afirmar que são retas, são circunferências
secantes aí. São nossos 3 casos, 4 casos, né, de circunferências que eu tenho. Então, o que eu vi nessa aula aqui hoje? Eu vi relações de circunferência, distância de ponto, reta e circunferência e 2 circunferências. Isso está na sua apostila, claro, mas é importante você seguir esse ritmo, seguir essa visualização desses todos esses casos para conseguir dar ritmo nas equações de circunferência. Agora, o que a gente faz agora, filho? Cai dentro do exercício, vamos matar um monte de exercício aí para a gente ficar craque nessa parte de geometria analítica aí. Beleza? Não esquece de dar seu comentário aqui embaixo, de falar dessa parte da aula aí, desse comentário, e assiste os próximos vídeos para você continuar com o seu estudo aí. Beleza? Um abraço, até a próxima.